Olá, bom dia Minas Gerais, 11 horas e 14 minutos. A partir de agora será formada a maior rede de jornalismo regional de Minas Gerais. No ar, o Alterosa Alerta, primeira edição. Hoje é dia 19 de novembro de 2019, Dia da Bandeira e também Dia Internacional do Homem. Parabéns a todos os homens. Aqui, a sua hora do almoço é com muita informação e interação. É hora de saber o que é notícia na sua cidade, na nossa região. Sem perder tempo, no ar o Alterosa Alerta, primeira edição. Onze e 14, a partir de agora a sua cidade é destaque no jornalismo sem meias palavras do Alterosa Alerta. Hoje é dia 19. Datas comemorativas que algumas, inclusive, eu nem sabia. Como no caso, Dia Internacional do Homem. Não tinha nem ideia. Se bem que tem um dia, parece que aqui no Brasil também, que se comemora o Dia do Homem. Até falava sobre isso anteriormente, há alguns meses atrás, porque no Dia da Mulher sempre tem algumas campanhas, algo assim. No Dia do Homem, principalmente no Dia Internacional, né, praticamente não tem nada, mas está lembrada a data aqui. E outro dia, que esse eu me recordo, antigamente se comemorava nas escolas, não sei como é que está hoje, que é o Dia da Bandeira. Um dia importante, né, para a gente, acima de tudo, saber um pouquinho mais sobre o nosso principal símbolo, a bandeira. Isso que é o mais importante, saber um pouco da história dela, como chegou até ela, porque a bandeira brasileira tem uma representatividade muito grande. Enfim, ela nos representa. Quando você vê o verde e amarelo, você logo já identifica, você sabe que se trata do seu país. Tem alguns relatos, inclusive, de pessoas que, por exemplo, quando estão fora do país, em outros locais, aí vê uma bandeira brasileira, dá aquela sensação boa, sabe? Aquela coisa de... Apesar de estar longe, de estar próximo, de saber que ali tem algum brasileiro, tem alguém ali que nasceu no mesmo lugar que você, enfim, a bandeira tem várias representatividades e a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre elas. A partir de agora, você manda mensagem, você participa 37999980022 pelo nosso Alerta Zap, tá aqui já esperando a sua mensagem. Você participa também conosco pelo Facebook Alterosa Centro-Oeste e quando você manda mensagem lá no Face, ela pode aparecer aqui na tela do Alerta. Por lá você também sugere reportagens para o Alterosa Alerta, para o Alterosa Comunidade e no Alterosa Comunidade eu vou visitar a sua cidade. Tem algum problema aí na sua rua, no seu bairro, tem uma obra abandonada, tem alguém que tem uma história de vida legal, uma história de superação, aquelas que merecem ser contadas, que servem de inspiração, manda pra gente, cantor, grupo, pode ser pagode, pode ser funk, pode ser grupo de teatro, música, sei lá, gospel, lírica, seja o que for, tem talento, aqui tem espaço, é da região, aqui tem espaço. Combinado? Vamos ver alguns destaques da edição de hoje. Daqui a pouco você verá que deu a louca em um radar na rodovia que liga Divinópolis a Ermida. Os motoristas passam a 20 km por hora e ele marca 80. Aí a coisa complica. A pergunta é, será que as multas estão sendo computadas, aplicadas? Você verá também que 4 anos após deixar de ser a responsável pelo sistema de água e esgoto em Pará de Minas, a Copasa terá que indenizar os moradores em cerca de 30 milhões de reais por cobrança indevida. Aconteceu em Pará de Minas, é real, está definido, a justiça determinou. Primeiro a Copasa recorreu, 1, 2, chegou até na última instância. E agora a Copasa vai ter que devolver cerca de 30 milhões de reais para os moradores de Pará de Minas. Vamos trazer também novidades na Polícia Civil de Divinópolis, que recebeu novos investigadores e também está investindo em tecnologia para chegar aos autores de crimes, para desvendar os mistérios. Eu sempre ressalto aqui que o policial, seja ele militar, civil, o agente da Polícia Rodoviária Federal, o policial militar rodoviário, aquele que está na estrada, eles têm uma percepção muito grande. Já viu quando eu falo, olha, um olhar diferenciado você acaba entregando? Pois é, isso de fato acontece. Só que agora a Polícia Civil tem um método científico, inclusive, baseado na psicologia, que consegue, por exemplo, ter uma câmera te filmando durante o depoimento, eles conseguem fazer uma análise e dizer
Se você está mentindo, se você está com desprezo, se você não está nem aí, se você está com raiva, se você está falando a verdade ou não. Tem a máquina da mentira, né? A máquina da verdade, sei lá como é que chamam. Aquela que, quando você mente, ela acusa. Esse método, ele é ainda melhor. Ele é mais eficaz do que a máquina. Daqui a pouquinho você vai entender como é que funciona. 11h19, vamos começar o nosso giro falando de notícias de Pará de Minas. Um foragido da Justiça do Maranhão, de 46 anos, foi preso ontem em Pará de Minas. De acordo com a polícia, ele tem um mandado de prisão expedido pela Justiça, suspeito de tentar matar com golpes de faca a ex-mulher. Ele foi preso ontem à tarde lá no bairro São Pedro após uma denúncia. De acordo com a PM, a enteada dele, a atual enteada dele, ligou para o 190 e disse que ela estava sendo ameaçada pelo atual companheiro da mãe após uma discussão. Ou seja, o cara já é procurado lá no Maranhão, é foragido da Justiça, suspeito de tentativa de é isso mesmo, produção? De feminicídio, porque teria dado golpes de faca na ex, veio para Pará de Minas, estava com uma outra mulher, está com uma outra mulher e ameaçou a filha dessa mulher, a enteada dele. Ela pegou e ligou para o 190, a polícia foi checar, era foragido da polícia. Ou seja, aprontou uma vez, estava prestes a aprontar a outra. Ainda bem que essa moça ligou, que essa pessoa ligou e fez a denúncia e eu espero que ele pague pelo crime que cometeu. E as mulheres têm que tomar cuidado ao se relacionar. Ah, Cláudio, mas eu vou namorar, eu vou morar com o cara, eu começo a me relacionar, eu não vou puxar a ficha do cara. Às vezes pode acontecer de você conhecer uma pessoa, não sabe de fato de onde ela vem, começa a se envolver aquela coisa toda, a pessoa parece ser algo que não é. Com o passar do tempo, você pode ter certeza, o homem que é agressor, aquele que bate mulher, aquele que às vezes comete atrocidades, num primeiro momento, ele pode não demonstrar, mas com o tempo, a verdadeira identidade ela vai se revelando. E quando acontece isso, quando o cara apresenta um comportamento agressivo, na verdade eu acho que vale para todos, para homem e para mulher, porque também tem mulher que tem comportamento agressivo, mas é claro que 99,9% são os homens. Homens machões que agridem, que batem, que às vezes ameaçam a mulher. Então, se apresentou um sintoma, tome suas providências. Não fique calada em hipótese alguma, porque geralmente esses caras aprontam 1, 2, 3, infelizmente tem uma história, né? 11h22, deu a louca no radar. O equipamento que fica no bairro Belo Vale, na rodovia que liga Divinópolis a Ermida, está marcando velocidade superior ao que os motoristas passam. Teve um carro que passou a 20 km por hora, o radar marcou 80. Aí o motorista preocupado, caramba, vou pagar a multa, como é que faz? Então a gente fez uma reportagem para tentar entender o que está acontecendo. Recebemos um vídeo de telespectador e você vai acompanhar agora todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, porque afinal de contas, a pessoa não tem ideia do que está acontecendo. Eu já sei porque já vi qual é a resposta do DR, que é a responsável pela manutenção do radar, mas o motorista que passa lá a 20 km por hora, está lá marcando 80, está marcando 60, quando o limite é 40, fica sem entender. Eu não entendo, ou pelo menos não entendia. Agora é diferente porque eu já sei. E é estranho porque, segundo o DR, está acontecendo algo ali que eu nunca ouvi falar. Mas vamos ver a reportagem. Neste vídeo enviado por um telespectador da TV Alterosa, é possível ver que o radar está marcando uma velocidade diferente da registrada no velocímetro do carro. Então estou diminuindo bem a 20 km por hora praticamente e vamos ver o que o radar vai marcar. 80 km por hora. Neste outro vídeo, a situação é a mesma. O motorista passa a uma velocidade de cerca de 20 km por hora, mas o radar registra mais de 80. Estamos marcando quase 20, ó. Vamos ver o que vai marcar lá. 84. O radar fica na AMG 0335, rodovia que liga Divinópolis ao distrito de Ermida. E o limite de velocidade permitida no local é de 40 km por hora.
O equipamento, que fica do lado da via sentido Divinópolis-Ermida, está com uma avaria, onde há até um ninho de passarinho. Os motoristas que têm que passar pelo local estão preocupados. A gente trabalha siderúrgico, ganha pouco, como é que a gente vai pagar essas multas, né? O Detran não vai acreditar com os outros, ele tem que vir aqui, igual você está filmando, para tirar essas multas para nós, né? Não pode ficar assim não, né? Já paga tanta coisa e ficar pagar coisa que a gente não deve. O salário do mês, se você só cobrar essas multas, não dá para pagar, né? E não dá mesmo, você viu lá, todos os veículos, né, quase parando. No entanto, só marca acima de 80, parece. Eu não vi nenhum abaixo de 80. Nenhum. Tá marcando aí mais de 60 quilômetros a mais, no caso. 20 e poucos, tinha um ali que estava 24 quilômetros por hora, mais ou menos. Ele marcou 84, 60 a mais. O ônibus também estava bem devagar, marcou acho que 82, né? E estava quase parando. Ou seja, o cidadão, o motorista, não sabe o que de fato está acontecendo. E aí nós entramos em contato com o DR, que informou que vai enviar uma equipe técnica lá para verificar o funcionamento do radar, inclusive do display, dispositivo que indica a velocidade medida pelo equipamento. E de acordo com o órgão, o display não interfere no cálculo da velocidade feita pelo radar. Ainda de acordo com o DR, as reclamações sobre a operação dos radares instalados nas rodovias estaduais devem ser feitas pelo telefone 155, opção 6. 155, opção 6. Então, pelo que DR disse, apesar de estar marcando aqui, 82, segundo o DR, isso não vai interferir em relação à questão da velocidade que de fato está sendo marcada, segundo o DR. Mas de qualquer forma, não dá para pagar para ver. Então, você motorista, você que passou nesse trajeto aí nos últimos dias, teve uma multa, alguma coisa assim, tem que recorrer. Inclusive, a própria reportagem que nós estamos exibindo agora, ela serve de prova para você. Então, se você foi, de certa forma, passou aqui nesse trecho, recebeu a multa, entre em contato, recorre, usa a reportagem para você não ter que pagar a multa. E a gente vai continuar acompanhando para saber quando será feita a manutenção no local para resolver de fato, porque não dá para entender, né? Diz o DR que não, uma coisa não tem ligação, porque a gente sempre observa, quando tem nesses radares, a gente vê as marcas onde o asfalto é cortado, eles colocam uma espécie de fio, que são sensores, que aí o carro passa com a roda e ele acusa velocidade, esse tipo de coisa. Eu imaginava que isso fosse imediatamente mandado, sei lá, para algum aparelho que transformava em número e você conseguiria ver a medida ou a velocidade correta que você passou. Segundo o DR, funciona quase que de forma independente, né? Mas, de alguma forma, eu acho que tem que estar interligado, porque não dá. Você passa lá, aí, como diz, o sensor do chão está marcando que você passou a 20. Ele vai mandar para para um outro sensor, um outro aparelho que vai codificar aquilo ali e transformar em número. Pode ser um problema só nesse outro aparelho? Pode. Mas a gente não tem como pagar para ver. Eu não sou nenhum engenheiro, não entendo nada disso, mas de qualquer forma nosso papel aqui é dar voz a quem precisa, é mostrar a você o que está acontecendo e, é claro, acompanhar para saber o desfecho do caso. E a gente vai continuar acompanhando. Então, ao longo dos dias, você que passa aí na rodovia, observe, caso tenha problema, pode entrar em contato conosco novamente e nós vamos continuar cobrando do DR para saber quando essa manutenção vai ser feita para que você possa passar pelo local com toda a tranquilidade. Senão, inclusive, isso pode provocar algum tipo de acidente ou alguma coisa assim. Por exemplo, o cara vai passar lá, a hora que ele vê, já deu 80, ele dá uma brecada, alguma coisa assim. Já viu que está lá na frente, um outro carro passou, pode até parar o carro. Se parar o carro, já vai estar marcando 40 ou sei lá quanto, né? Aí vem um outro atrás, pode acontecer alguma coisa. Então, melhor evitar. 11h28, a notícia agora vem de Pará de Minas. Essa eu vou te falar, viu? 4 anos depois de deixar de ser a responsável pelo sistema de água e esgoto de Pará de Minas, a Copasa terá que indenizar os consumidores por cobrança indevida. A notícia pegou muita gente de Pará de Minas de surpresa. Essa foi demais. Só que desta vez foi uma surpresa agradável, porque geralmente é o contrário, né? Você vai entender agora o caso na reportagem. Tem um detalhe. A Copasa já recorreu dessa decisão da Justiça em todas as instâncias. Não tem mais como. Vai ter que devolver cerca de 30 milhões de reais para os consumidores de Pará de Minas. Vamos ver a reportagem.
Seu Adagis ainda guarda alguns comprovantes de pagamento da época da Copasa. Dos cerca de R$30 da conta, 13 eram da taxa de coleta de esgoto. Ele ainda não foi avisado sobre o valor que vai receber pelo reembolso, mas ficou satisfeito por saber que terá direito a uma quantia. Se a gente pagou uma coisa que não era para pagar, e se tem essa devolução, para nós é importante, né? Em Pará de Minas, o caso deixou muita gente indignada e o Ministério Público entrou na Justiça para aprovar a irregularidade. O promotor lembra que em 2009 terminou o contrato de 30 anos entre a Prefeitura e a Copasa, que era a responsável pelo serviço de água e esgoto na cidade. Como não houve uma nova licitação, a empresa manteve o trabalho no município e em 2012, sem nenhuma autorização, reajustou a tarifa. A Copasa concluiu a construção da ET aqui em julho de 2012 e em setembro ela majorou essa tarifa. Naquela época, em setembro de 2012, quem pagava uma tarifa de água de R$100, a título de exemplo, deveria pagar de taxa de esgoto R$40. Mas a Copasa, ela indevidamente majorou para 90%. Então, a pessoa que deveria pagar uma conta de R$140 foi obrigada a pagar uma conta de R$190. E o que a gente está pedindo é que a Copasa restitua ao consumidor esse valor cobrado a mais, que seria R$50 a mais nesse exemplo dado aqui. No processo, o Ministério Público disse que a Copasa agiu de má fé e de forma abusiva. O MP afirmou para a Justiça que a nova taxa de esgoto foi cobrada de todos os consumidores de Pará de Minas entre setembro de 2012 e março de 2015, quando uma nova empresa assumiu o serviço na cidade. De acordo com o Ministério Público, nesse período os consumidores aqui de Pará de Minas pagaram cerca de R$30 milhões de taxa de esgoto. Na ação, a promotoria pediu que a empresa fizesse o reembolso do valor referente ao reajuste de 40% da tarifa. A Copasa recorreu várias vezes e a decisão final, em última instância, foi do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução da quantia recebida indevidamente. O Ministério Público assinou na semana passada um acordo com a Copasa, que vai ter até janeiro do ano que vem para apresentar o resultado de um cruzamento de dados, apontando o valor que cada consumidor terá direito a receber. A partir de fevereiro de 2020, a Copasa vai instalar aqui um posto de atendimento para resolver esses casos e permitir o pagamento à população. Os consumidores vão ter direito a receber a quantia paga indevidamente, atualizada e corrigida. Seu Adagis e a família pretendem procurar a empresa assim que os pagamentos começarem. Vamos lá, né? Precisa, né? Se é que a gente tem um direito, correr atrás, né? Vamos ver se eles conseguem, né? Receber. Ué, nesse tempo todo, imagina lá, 2012 a 2015, se essa cobrança foi considerada indevida, e a gente viu o exemplo ali, por exemplo, se você pagava aí R$100 de conta de água, e aí passou a cobrar 90% desse valor de taxa de esgoto, sendo que 50% são considerados ilegais, porque não tinham contrato em vigor, vai dar uma boa grana, né? 3 anos praticamente, 36 meses, suponhamos, que você pagou 50 a mais, vai dar quanto? R$1.500, R$1.800. Meu Deus do céu, hein? É uma quantidade boa, né? Muito boa mesmo, ou seja, e isso vai ter que ser devolvido com juros e correção monetária, porque da mesma forma que cobram da gente, eles têm que pagar. Apesar de que quem vai pagar é a Copasa. A Copasa é nossa. Somos nós que vamos pagar, né? Devido a uma burrada ou então diríamos que no processo ali, segundo o promotor, a Copasa agiu de má fé. E aí teve que pagar. Que bom, né? Que bom que a gente está vendo que lá em Pará de Minas a justiça trabalhou e fez justiça, acima de tudo, em prol da população. Diferentemente de outras cidades, como, por exemplo, Divinópolis, que aqui a gente não vê ninguém mexer com Copasa, nem questionar contrato, mas é porque a Copasa tem contrato em vigor, um contrato que foi assinado lá atrás, que teve aprovação, que passou pela Câmara, que não discutiu com a população o que estava sendo definido.
um executivo que também não mostrou de fato o que seria cobrado, da forma que seria feito. E hoje, infelizmente, nós, cidadãos de Divinópolis, estamos pagando por isso. Quando eu falo nós, porque eu também moro aqui, eu também pago taxa, eu também contribuo com a Copasa, eu também sou prejudicado, então eu também estou no mesmo bolo. Mas lá em Pará de Minas é diferente. Eu falei há algum tempo aí, eu sempre comento. Primeiro, foi o fato da Copasa ter saído de Pará de Minas. Pela primeira vez na história, eu lembro de ter visto isso aqui na nossa região. Graças ao prefeito que, na época, né, brigou pelos seus direitos e conseguiu. Hoje é Águas de Pará de Minas e, graças a Deus, quase que a gente não vê nenhum problema em relação ao tratamento de água e esgoto em Pará de Minas. Pelo contrário, recentemente era para ter tido um problema danado em relação à captação de água lá, porque parou de captar a água no rio Paraupeba. E aí a prefeitura ficou naquela situação, logo já definiu com Águas de Pará de Minas, já buscaram solução, resolveram o problema de forma muito rápida. O que a gente sabe que talvez não aconteceria se a Copasa tivesse, porque era todo dia problema em relação ao abastecimento de água em Pará de Minas, quando a Copasa estava. E a Copasa informou que está definindo a forma de devolução do dinheiro para os consumidores. A empresa também vai comunicar aos consumidores sobre a forma de solicitar o reembolso e também os prazos. Segundo o Ministério Público, quem não tiver os comprovantes de pagamentos de setembro de 2012 a março de 2015, pode procurar a Copasa, que é obrigada a fornecer um balanço com os valores pagos nesse período. Então, a promotoria explicou, vai ter um posto de atendimento lá em Pará de Minas, você vai poder tirar suas dúvidas, não tem os comprovantes, a Copasa vai ser obrigada a te informar e você vai saber como vai receber esse dinheirinho aí que vai cair numa boa hora. Se for no começo do ano, então, principalmente porque é quando vem IPVA, pagamento de material escolar, aquela coisa toda no começo do ano é difícil. Chegar e nesse momento aí, ó, muita gente vai bater palma. E o pessoal de Divinópolis deve estar, caramba, por que não acontece o mesmo aqui, né? Aqui a coisa é um pouco diferente. 11h36, pessoal, é hora de sair do aluguel. Hoje eu vou mostrar para vocês o bairro planejado Boa Vista aqui em Divinópolis. Eu estive lá, tá uma maravilha, com lotes prontos para você construir. Eu estou aqui no bairro planejado Boa Vista. Imagina um bairro com 100% de rede de esgoto concluída, 100% asfaltado, iluminação pública, água, infraestrutura em andamento. Esse bairro existe e é aqui em Divinópolis. Lotes com até 300 metros quadrados ao lado do bairro Candelária, prontos para você construir. Para construir ou investir, o lugar é aqui, bairro planejado Boa Vista. Fácil acesso a apenas 10 minutos da região dos shoppings. Financiamento próprio com parcelas a partir de R$ 450. E o alto padrão de qualidade Casanga Empreendimentos, bairro planejado Boa Vista. Você não pode perder essa oportunidade. Faça seu cadastro ainda hoje. Ligue agora. 37 3351 1666, 3351 1666 ou 999 94 3632. 11h37. Chico de Divinópolis, muito obrigado. Já entendi, a culpa é dos canarinhos que passam em alta velocidade. Tá falando aqui sobre o radar lá de Ermida. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Cláudio. Já começou as obras de captação no Rio Pará, abastecimento em Pará de Minas pela Vale. Que legal, que bom. Inclusive, sugestão porque a gente mostrou que estava começando a fazer, mas agora a captação já está sendo feita lá no Rio Pará. 11h38, no domingo passamos no radar, acusou que estávamos 82, ficamos sem entender o que aconteceu, precisamos de uma ajuda. Não sei em qual radar você está falando, se é no mesmo que a gente mostrou agora há pouco, mas de qualquer forma, caso seja, a gente já fez a explicação, é bom ficar atento. Muito obrigado, pessoal, que mandou mensagem falando também sobre a manifestação de Campos Altos. Falamos ontem. Pompéu, Prefeitura arrancando árvores na praça. Muito obrigado pela sugestão, grande abraço. É por esses motivos que o presidente quer acabar com esses radares, safadagem pura. Radar apresenta problemas, né? Eu, particularmente, eu acho que tem que ter. Porque se não tiver, não, já tivemos aí exemplos de locais onde tinha radar, foi desligado e começou a morrer gente de novo. Onde morria gente todo dia, porque infelizmente as pessoas não respeitam. Mas tem que funcionar corretamente. Funcionou corretamente,
penso eu que ele é benéfico, né? Mas cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. 11h39, pausa rápida e eu volto já com a apresentação dos novos investigadores da Polícia Civil de Divinópolis e também o uso da tecnologia nas investigações. Eu volto em instantes. Alerta, bom dia, você tá lindo nesse terno, olha que coisa boa, muito obrigado. Quem mandou, quem mandou a mensagem foi a Adriana. Obrigado, Adriana, grande abraço, valeu. Já tem outros aqui, tá falando que eu tô parecendo aqueles caras que trabalham em funerária. Deus me livre, vou te falar. Cláudio, tá vendo? Tô te vendo, a Copasa tá agindo de má fé aqui em Divinópolis, o Carlos do bairro Porto Velho. Carlos, na verdade, é contrato. Isso depende muito de contrato. Por exemplo, a decisão lá de Pará de Minas, ela foi tomada com base na falta do contrato que já havia vencido. Ou seja, não tinha nada comprovado juridicamente. A Copasa estava operando de forma irregular, diríamos, né? Ela estava prestando um serviço, não tinha um contrato para prestar aquele serviço. Tanto é que o prefeito, o outro prefeito, como é que é o nome dele mesmo? Antônio Júlio, né? Ele conseguiu a saída da Copasa. Eu até admirei a atitude dele. A gente acompanhou esse caso de perto. Pela primeira vez eu vi tanta sinceridade na vontade dele, que ele chegou a chorar numa reportagem ao falar de problemas provocados pela Copasa, né? A população cobrando falta de água, nós fazendo reportagem. Ele chegou a chorar numa reportagem, de raiva mesmo da empresa. Mas aí ele conseguiu, de certa forma, que a empresa saísse, veio Águas de Pará de Minas. E ele até perdeu a eleição, né? Mas o povo é assim mesmo, cada um escolhe para si. Por falar em prefeito de Pará de Minas, o atual prefeito de Pará de Minas, Elias Muniz, está internado no hospital em Belo Horizonte. Ele sofreu um AVC ontem à tarde, ele continua internado em Belo Horizonte. Até seria divulgada agora, na hora do almoço, uma nota sobre o estado de saúde dele. Como a gente começou a edição, infelizmente a gente não tem ainda acesso a essa nota, mas ele sofreu um AVC ontem na prefeitura de Pará de Minas e a gente está torcendo aqui pela recuperação dele, né? Tem feito um bom trabalho também em Pará de Minas. 11h43, tem recado aí? Vamos ver o que o pessoal está comentando no Facebook. Alterosa Centro-Oeste, entra lá para você mandar sua mensagem e quem sabe ela vai aparecer aqui. A Edilene, que é de Nova Serrana, muito obrigado, grande abraço. Mais uma. É assim, mandou um recado, sua mensagem pode aparecer. Vera Lúcia Araújo, bom dia, Cláudio, somos de Dores, no Indaiá. Muito obrigado, grande abraço ao pessoal de Dores acompanhando o Alterosa Alerta. Mais alguma? Débora Garbaza.
Estamos precisando disso aqui em Bom Despacho também, porque o que estamos pagando de água, estamos pagando de taxa de esgoto. Na verdade tem lá um percentual, né? Geralmente se você tem tratamento de esgoto, por exemplo, paga 100 de água. Aí começa a fazer o tratamento e tem um tratamento de esgoto, geralmente fica na faixa de 90% do valor da água. Aí você vai pagar mais 90 de taxa de esgoto. Aí sua conta passa para 190. A única cidade que aqui na região é diferente e que, graças a Deus, eu tive a felicidade de anunciar isso aqui hoje, é Lagoa da Prata, que hoje só paga 65% do valor da taxa de água. Ou seja, se for 100 o seu valor de água, lá em Lagoa da Prata você paga 65 de esgoto. Em outras cidades onde tem o tratamento, você paga 90 ou paga mais do que isso. Pode chegar, inclusive, a 100%, como é em algumas cidades. Mas agora eu tenho um recado para você que tem alguma dívida com a Prefeitura de Divinópolis. No fim do mês termina o prazo para adesão ao programa de refinanciamento de débitos com o município. Fique atento às orientações, porque você pode ter um desconto de até 95% em multas e juros. Veja aí. O prazo para adesão ao programa termina no dia 28 deste mês. A Prefeitura de Divinópolis espera recolher cerca de 9 milhões de reais com o refinanciamento de dívidas, o Refis. O Refis é uma lei que o Executivo editou, possibilitando aos contribuintes devedores de débitos municipais de qualquer natureza, pode ser IPTU, ISS, multa, dívidas de natureza contratual, por exemplo, eles podem efetuar o pagamento dessas dívidas com desconto de 95%. Para negociar os débitos e fazer a adesão ao Refis, o contribuinte precisa procurar a Prefeitura. O processo é simples. Basta o interessado comparecer perante a repartição da Prefeitura na Rua Pernambuco e solicitar a verificação da sua situação fiscal no guichê, e o funcionário vai fazer o levantamento e já vai oferecer as condições para ela emitir a guia. E, como eu disse, o pagamento deve ser feito até o dia 28 de novembro. É bastante simples, não tem nenhuma formalidade. Segundo a Prefeitura, a renegociação dos débitos é importante para que o contribuinte evite dor de cabeça. Em Divinópolis, bens de pessoas com dívidas com o município já foram leiloados por falta de pagamento. Existem casos onde a pessoa, mesmo depois que o oficial de justiça faz a citação, não comparece para negociar, então pode ser penhorado algum bem do contribuinte. Veículo, alguns ativos financeiros na conta bancária e, em último caso, pode ser feita a penhora do próprio imóvel gerador do imposto. É importante a gente esclarecer porque há um entendimento equivocado no sentido de que se for só um imóvel da pessoa, o bem de família, que ele não pode ser penhorado. Isso é um equívoco. A lei coloca essa exceção. Se o débito se referir ao próprio imóvel, ele pode sim ser penhorado. E se a pessoa, mesmo assim, não comparecer para negociar, ele pode ir à praça, pode ir a leilão. Ao renegociar os débitos, o contribuinte já recebe o boleto para quitar a dívida com a Prefeitura. É importante para o contribuinte porque ele vai regularizar a sua situação com o abatimento, vai pagar um valor menor que seria normal. E é importante para o município também, porque devido à falta de repasse por parte do Estado, dos valores devidos ao município, vai ajudar o município a efetuar o cumprimento das suas obrigações, notadamente agora no fim do ano. Ajuda, né? Mesmo porque a gente sabe que a multa é cara. Você pode ter um desconto aí de 95% em juros e multas. O imposto em si, não. Aí as pessoas se perguntam, Cláudio, mas por que não pode dar um desconto no IPTU? Por exemplo, a gente falou aqui agora sobre cobrança de água e tal. Vamos lá. Se você paga, por exemplo, 300 de IPTU, exemplo, aí tem os juros e multas em cima daquilo. Você vai ter que pagar os 300 e pouquinho lá, porque os juros e a multa, eles vão cair. Não pode tirar do imposto, porque é lei, gente, é lei. O prefeito, ele é obrigado a cobrar. Caso contrário, é renúncia de receita e ele pode ser cassado por isso, entendeu? Mas juros e multa, não. Juros e multas, ele pode dar o desconto. No imposto em si, não tem como, porque é baseado numa lei
E conforme eu disse, já teve inclusive caso aí de prefeito ser questionado em relação a essa questão de renúncia de receita. Então, aproveite essa oportunidade para você ficar em dia, mesmo porque, dependendo da situação, você pode ter o seu imóvel penhorado. Foi explicado aí que, inclusive, sendo esse imóvel o gerador do imposto, ele pode, inclusive, ir a leilão. É aquilo que eu falo, é triste a gente ter que falar isso, mas eu sempre ressalto aqui no Alterosa Alerta, a lei nesse país, ela é feita para que nós, cidadãos pobres, cidadãos humildes, né, ela só incide sobre nós, porque quando é numa outra situação, infelizmente a gente não vê coisas favoráveis. Raras são as exceções de casos como o que a gente falou agora há pouco lá de Pará de Minas, em que a Copasa vai ter que devolver o dinheiro para o contribuinte. Raríssimas exceções. Geralmente é só o contrário. Não paga não, vai lá e penhora o seu carro, vai lá e toma o seu carro, penhora o seu salário que caiu no banco, eles vão lá e metem a mão nele, você nem vê a cor do dinheiro e depois você vai passar por dificuldade, mas o que é deles é deles. O que é nosso, infelizmente, nem sempre é nosso. Isso é fato. 11h50, vamos falar da drogaria Poupa Minas? Será que na Poupa Minas vai ter Black Friday? Black Friday? Não, vai ter não. Sabe por quê? Porque a Black Friday é apenas um dia. Na Poupa Minas é Black Week, é a semana inteira de descontos especiais. Só para começar, fralda personal Jumbo diversos tamanhos, R$ 17,99. Para comprar para os filhos, sobrinhos, netos, chá de fralda, economize, faça estoque, pode fazer. Aproveita também, leva a toalhinha Isababy, pacote econômico com 100 unidades, sabe quanto? Só R$ 7,99. E para ficar com a pele hidratada, protegida do sol, protetor facial Minesol. Toque seco, sabe quanto? Só R$ 59,90. R$ 59,90. Eu vi outro dia aí um anúncio da concorrência, o dobro do preço. Meu Deus, tá barato demais. Então, não perca a Black Week da Poupa Minas. Corre porque a quantidade de produtos ela é limitada. Black Week Drogaria Poupa Minas em Divinópolis e também Nova Serrana. 11h51. Alerta ligado. Foi confirmado o primeiro caso de sarampo em Divinópolis. São 3 ao todo aqui na nossa região. Estava vendo os números de São Paulo ontem, alarmantes, mas tem sarampo no Brasil todo. A Gabriela Assis vai trazer as informações. Minha gente, vamos se vacinar. A vacina está à disposição. Não vamos perder essa oportunidade. Veja aí. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o caso confirmado foi em um homem que contraiu a doença em São Paulo e veio para Divinópolis. Agora já são 3 casos da doença confirmados na região centro-oeste, sendo os outros 2 em Itaúna e Nova Serrana. 3 casos estão sendo investigados em Divinópolis, um em Pará de Minas e outro em Mateus Leme. Em Minas Gerais, 96 casos da doença já foram confirmados. Vale lembrar que a segunda fase da campanha de imunização contra o sarampo começou ontem e vai até o dia 30. Nessa fase, o público-alvo são as pessoas que têm entre 20 e 29 anos. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Gabriela. Os jovens, né? Mas, na verdade, todo mundo tem que se vacinar. E, enfim, para quem é jovem principalmente, essa aí não pegou a gente não, Cezinho. Passei bem longe dos 29 já. Essa não tem jeito não, mas outro dia eu me vacinei, né? Falei, o que foi que aconteceu comigo? Ah, disse que 60 o quê, rapaz? 60. O que foi que eu fui fazer no posto de saúde lá? Que eu me machuquei, sei lá o que foi. Aí pegaram e me deram um monte de agulhada lá, coloquei o cartão de vacina em dia. Tem que ser assim. A gente não pode perder a oportunidade, mesmo porque a gente viu em Minas já são quase 100 casos de sarampo, São Paulo, uma enormidade, São Paulo está aqui do lado, é doença contagiosa, pega, né, essa coisa toda, tem que tomar cuidado. Rodrigo de Abaeté, na verdade é o Rogério de Abaeté, obrigado pela mensagem, grande abraço. 95% de desconto no imposto, eu não acredito. É Ilma Divinópolis. Ilma, não é no imposto, não é no imposto. São nos juros e na multa. Não vamos entender errado. O imposto continua a mesma coisa. 95% de desconto nos juros e multas das dívidas. Isso foi bem claro na reportagem, mas a gente tem que ficar atento, porque senão a gente confunde e acaba levando outras pessoas também ao mesmo erro. Cláudio, já aconteceu comigo no radar, recorri e perdi, mas não tem como provar que você passou a 40, acusou 80.
No caso aqui agora tem, porque nós temos a reportagem, tá com problema. Então isso aí serve para você, caso tenha passado nesse local. Melhor apresentador do jornal, parabéns pelo programa, muito obrigado. Luzia de Tatiane Luiza, de Sete Lagoas. Muito obrigado pela companhia, grande abraço. Olha, eu volto rapidinho, 11h54. Se você não mandou sua mensagem, estou esperando a sua participação. Faça a selfie também com o Alterosa Alerta, ó. TV ligada no Alterosa Alerta e você vai aparecer aqui, combinado? Eu volto em instantes. Onze horas e 56 minutos. Bom dia, Cláudio. Nunca vi grandes empresas irem a leilão por esse motivo. A maioria tem dívidas com a União. André Diacos. De fato, viu, André? Você tem toda a razão. Eu também nunca vi. E nós sabemos que as grandes empresas são as maiores devedoras, principalmente da União. E pouco, infelizmente, é feito contra essas empresas. Pelo contrário, fazem, de certa forma, algo para beneficiar. Vou contar uma historinha aí. Tem um monte de empresa que está devendo fundo de garantia de empregado. Sabia disso? Tem muita. Sabe o que aconteceu? O governo parcelou para essas empresas. Parcelou, entendeu? Paga. Ah, beleza, bacaninha. Fundo de garantia, que é descontado todo mês. Entendeu? INSS também, né? Tem INSS também. Parcelou. Ou seja, direito do funcionário que é prejudicado, que não tem o seu depósito lá no fundo de garantia, infelizmente teve o parcelamento. E você pode ver que são as grandes, não é o pequeno não. Não é o pequeno lá, o dono da mercearia, o dono da quitanda, que fica devendo fundo de garantia para o seu empregado, não. São empresas grandes que ficam devendo. Direito do trabalhador, que infelizmente, nesse caso aí, não é respeitado. Você não lê minhas mensagens? Detran está de olho no 13º do povo. Brincadeira, dá bronca neles aí. Muito obrigado, grande abraço. Não, eu leio aqui, ó, acabei de ler sua mensagem aqui, inclusive a sua bronca. Só não mandou o nome. É a missionária Raquel. Manda o nome. Eu só abri aqui, vi a foto, então tá lá o nome. Mas é aquela história, se não está sendo multado segundo o DR, uma coisa é diferente da outra. A gente está falando do caso de Ermida, para você que chegou agora no Alterosa Alerta não entendeu, porque recebemos um vídeo de um telespectador mostrando que ele estava 20 por hora, radar marcando 80. Segundo o DR, o dispositivo do chão, né, aquele sensor, é um pouco diferente do que aparece ali, que são coisas independentes, diríamos, né? Mas a gente vai continuar acompanhando para ver se de fato os motoristas não estão sendo multados. 11h58, amanhã será realizado em Divinópolis um seminário para discutir o potencial turístico de Divinópolis. E pode ser uma boa oportunidade para quem quer investir nesse setor. É um dos poucos
que crescem sempre, viu, gente? Turismo principalmente. E o melhor, as inscrições para você participar desse evento são gratuitas. O Ricardo Miranda tem as informações. Ricardo. Essa é a terceira edição do seminário. O evento começa às 6 horas da tarde no auditório da CDL, aqui em Divinópolis. O Rafael Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem os detalhes. Rafael, fala pra gente o objetivo desse evento. O objetivo é fomentar o turismo, a gente divulgar o turismo, as possibilidades empresariais, empreendedorismo para o turismo, e ele vai ser composto de duas partes, uma palestra inicial mais ligada ao empreendedorismo e outra sobre o turismo religioso. E em seguida o fechamento com a Cruz de Todos os Povos. As vagas são limitadas, né? Como que as pessoas fazem para se inscrever? As vagas são limitadas, elas vão se inscrever pelo site que vai estar na tela aí ou no app da Prefeitura Municipal. É importante se discutir o turismo em Divinópolis, valorizar e fomentar isso, Rafael? Muito importante, porque nós precisamos aproveitar essa grande oportunidade que está chegando para nós. Nós precisamos não deixar esse momento passar. É a hora da gente aproveitar e os empreendedores já se prepararem para isso. Tá ok, obrigado pelas informações. Tá feito o convite, então, de volta ao estúdio. Obrigado, Ricardo. Turismo do Brasil, porque nós temos lugares lindos, maravilhosos. Nós temos, sei lá quantos. É um país de dimensões continentais mesmo, de fato, né? Cabe continente aqui dentro, né? E tem, por exemplo, sul mais frio, tem interior de São Paulo também, lugar frio, tem lugar que cai neve, lá no Nordeste é praia linda, Rio de Janeiro, Sudeste, Minas Gerais nem se fala, aqueles lugares lindos. E aqui na nossa região, a quantidade de lugares que nós temos aqui na nossa região e Divinópolis também, que podem ser explorados de forma econômica, acima de tudo, com essa questão do turismo. Eu falava, setor de turismo tem crescido sempre, graças a Deus se mantém aquecido, e outro setor é o setor de beleza. São dois setores assim que praticamente não tem crise em hipótese alguma. Chegaram? A turma chegou aí? Então vamos fazer um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu vou falar sobre os novos investigadores da Polícia Civil que chegaram a Divinópolis. Vai ajudar e muito nas investigações, inclusive eles vão ter à sua disposição agora, na verdade já está sendo realizado um trabalho muito bom, que está trazendo resultados assim, magníficos nas investigações. Eles estão analisando as expressões das pessoas nos depoimentos. Lembra que eu falei? Você está mentindo? Não, eu não. Não é tipo isso não. Você vai ver como que a Polícia Civil consegue descobrir se você está mentindo ou não. Eu volto em instantes.
12:03. Cláudio, fala um ponto turístico de Divinópolis, só um. Jader de Divinópolis. Vou te falar então, só um, Jader. Lago das Roseiras, né? Lugar lindo, magnífico. De um lado Cajuru, do outro Divinópolis. Pode ser explorado, bem explorado, desde que se tenha estrutura. Fora isso, cachoeiras. Por exemplo, a tradição de Divinópolis, linha férrea, trem. Agora tem até um projeto para vir um trem de outras cidades para cá. Mas, por exemplo, comunidades rurais aqui em Divinópolis tem lugar que passa trem. Por que não explorar esses locais e conhecer esses locais? Andando de bike aí, eu passo por inúmeras comunidades, lugares lindos, magníficos, cachoeiras, né? Isso tudo pode ser explorado. Como, por exemplo, quero montar uma empresa, vamos fazer um tour aqui pela zona rural de Divinópolis, vamos nas cachoeiras, nos pontos turísticos. Por exemplo, Serra Calçada, né? Lugar lindo, é difícil chegar lá de bike, não é fácil não, é sofrido, é doído. Por que não explorar isso? Inclusive, oferecendo passeios de bike, de bicicleta. Foi assim e é assim que eu estou conhecendo toda a região, Divinópolis principalmente. Se você me perguntar hoje, quase todas as comunidades eu já fui de bike, né? Conhecendo lugares que eu nunca imaginava que existiam. É uma opção, aluga a bike, leva para o passeio, para uma cachoeira, ótimo, né? Turismo que é benéfico, que de certa forma não faz mal para a natureza. Você pode fazer trilha, você pode fazer cavalgada, você pode andar de bike, você pode fazer caminhada. Opções é o que não faltam. Chegaram novos investigadores para a Polícia Civil de Divinópolis. É mais um reforço na segurança pública. Vamos conferir. Os 30 novos investigadores foram apresentados na sede do 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis. Isso representa um ganho para todas as unidades policiais e certamente nós vamos intensificar o trabalho de apuração de crimes, sobretudo dos crimes violentos, para que mantenhamos a região segura e tranquila como está sendo até hoje. O trabalho realizado por nós, da Polícia Civil, aqui em Divinópolis. 9 cidades das 6 regiões que integram o 7º Departamento receberam os novos investigadores. O maior número foi para Nova Serrana, 12 profissionais. A Regional de Divinópolis recebeu 6 investigadores para as cidades de Itaúna, Itatiaiuçu e Carmo do Cajuru. A chefia da Polícia Civil conseguiu sensibilizar o governo do estado. Recentemente tivemos aí mais 25 novos investigadores que foram nomeados, que nos próximos dias vão começar o curso de formação policial e dentro em breve também a nomeação de 114 escrivães que estão na academia de polícia, né? Já encaminhamos as demandas para a chefia de Polícia Civil para que tenhamos mais escrivães e mais delegados na área da nossa delegacia regional. Atualmente, a cidade de Divinópolis conta com 48 investigadores e não recebeu novos profissionais. Com essa designação, nós temos condições de implementar os trabalhos em Divinópolis e em todas as demais regionais. Porque, como eu disse, o trabalho das regionais é integrado. Então, com esse aporte de recursos, certamente, Divinópolis também sofrerá um impacto positivo dessas designações. É importante frisar que no município de Divinópolis nós já estamos aí há mais de um mês e meio sem qualquer registro de homicídio. Isso é um feito aí histórico, se analisarmos os últimos 3 anos, desde quando assumimos a delegacia regional. Se analisarmos o contexto geral também, a redução de homicídios entre 2018 e 2019, essa redução já é um número superior a 35%. Isso acaba resultando e demonstrando o quão eficiente tem sido o planejamento estratégico desenvolvido pela Delegacia Regional de Divinópolis e pela chefia superior da nossa instituição. Na verdade, não é só Divinópolis, né? A região toda está ganhando esse reforço. Muito importante, 36 investigadores. Isso faz uma diferença enorme, mas enorme mesmo, no combate à criminalidade. Dá uma resposta mais rápida para a população, melhora essa sensação de insegurança que nós vivemos. Eu sempre falo, quando o crime acontece, se ele é resolvido rapidamente, se os culpados são apontados, se eles são investigados, se eles sentam no banco dos réus, se eles são condenados ou não, mas se tem um desfecho da situação, a população se sente pelo menos um pouco melhor. A gente sabe que infelizmente os crimes acontecem, mas quando essa resposta é rápida, dá uma tranquilidade maior. E a Polícia Civil vai ter esse reforço agora em relação à questão pessoal, porque de fato estava faltando e faltando muito. Veio primeiro
uma primeira remessa, agora essa segunda, a região toda vai ganhar, vai receber reforços, enfim, é benéfico mesmo para todos nós. E além desse reforço aí no time de investigadores, sempre eu falo aqui no Alterosa Alerta sobre a percepção que os policiais, agentes, os investigadores, né, têm, e isso inclusive ajuda nas investigações. Eles prestam atenção em todos os detalhes e no comportamento dos suspeitos investigados também. Agora, eles fazem uma análise tão bem feita, mas isso vai ser melhorado ainda mais com um método avançado baseado na psicologia. Veja aí. O método FACT é usado para analisar as microexpressões faciais das pessoas durante os depoimentos. Divinópolis é a única cidade de Minas Gerais e uma das poucas do Brasil que utilizam a técnica nas investigações. O método está sendo usado há cerca de 2 anos e, de acordo com a Polícia Civil, é muito eficiente. Cada investigação, ela demanda a aplicação de um tipo de técnica. Mas a técnica empregada para a leitura corporal, ela tem se demonstrado de extrema eficiência e com alto índice de resolutividade, em especial para os crimes violentos. Posso citar aqui os homicídios e casos de abusos sexuais na nossa região. O investigador Wagner Oliveira, que é formado em psicologia, utiliza o método FACT desde 2016. Para analisar se os suspeitos estão falando a verdade durante os depoimentos, ele se baseia em 7 emoções: tristeza, alegria, nojo, desprezo, surpresa, medo e raiva. São 103 códigos da face que permitem, por meio disso, descobrir qual emoção verdadeira a pessoa está sentindo. Durante o interrogatório e depois com esse interrogatório filmado, que a gente vai fazer análise, é possível perceber em que momento aquela pessoa, comete o que a gente chama de uma incongruência emocional, que é popularmente conhecida como mentira. Então, quando isso acontece? Quando ela fala que está sentindo determinada emoção e demonstra no rosto que está sentindo outra. Então, a gente sabe que aquele é o ponto principal para poder pegar no interrogatório. Segundo o investigador, o método FACT tem cerca de 95% de precisão. Para se ter uma ideia, o famoso polígrafo, mais conhecido como detector de mentiras, tem eficácia de cerca de 65%. Em agosto deste ano, a Polícia Civil utilizou a técnica para solucionar o caso do cabeleireiro José Osvaldo Sobrinho, de 55 anos, que foi morto a facadas na casa onde morava, no bairro Planalto, em Divinópolis. Lucas Anacleto dos Santos confessou o crime. Durante o interrogatório, ele não demonstrou nenhum tipo de na face, né? Nenhum tipo de arrependimento na face. Inclusive, em alguns momentos, ele mostra até uma alegria do fato de ter cometido aquele crime. Também em agosto, o método foi utilizado para analisar o depoimento da suspeita de assassinar Amanda Figueiras, de 6 anos. A menina foi jogada do 2º andar desta casa, no bairro Icaraí, também em Divinópolis. Sara Maria de Araújo, que é vizinha da vítima, assumiu a autoria do homicídio. Eu queria, na verdade, a mãe. Não queria a criança, se eu tivesse com revólver, era ela que eu ia pegar. Segundo o investigador, na entrevista que Sara concedeu à imprensa, foi possível perceber os momentos em que ela demonstrou desprezo e até nojo, principalmente quando se referiu à mãe da criança morta. Ela inverte a situação, ela mostra uma tristeza falsa, né, uma incongruência. Ela finge uma tristeza e mostra um desprezo com relação à mãe. Para a Polícia Civil, o método FACT é um grande aliado nas investigações de crimes considerados de difícil solução. O interrogatório, a investigação, começa a caminhar de uma forma mais científica. Ela começa a trabalhar com elementos mais científicos, mais precisos, que permite que nós tenhamos uma maior precisão, nós vamos ser mais diretos na investigação e mesmo quando nós não temos tantos elementos, nós podemos selecionar esses elementos por meio dessa técnica. Viu o quanto é importante a questão científica, principalmente, né? Que é uma prova que não tem como você questionar. E é aquilo que eu falei, às vezes te pergunta no interrogatório, fez isso? A pessoa, não. Mas o semblante dela, a feição dela está dizendo o contrário. É o momento da polícia trabalhar. Está mentindo.
pessoa pode falar o que quiser, pode falar o que quiser, mas não adianta. A verdade sempre vem à tona. Aí a polícia começa a investigar, até achar até achar uma prova. E nesses casos aí, inclusive, esse trabalho foi primordial. Inclusive, o menino vai ser julgado agora, se não me engano, acho que dia 22, não é isso, produção? Acho que é um negócio assim, vai ser julgado nos próximos dias. Obrigado a você pela companhia. Logo mais tem Augusto Medeiros na segunda edição do Alterosa Alerta. Eu volto amanhã a partir das 11h15 com os principais fatos e acontecimentos da nossa região. Terça-feira abençoada para você, que a partir de agora vai ficar com Alterosa Esporte. Vai falar sobre o Cruzeiro. Cruzeiro. Tchau, Cruzeiro. Segunda divisão.